Boa noite, Pai seja com cada um de vocês. Amém. É uma honra servir ao Senhor, é uma honra nós estarmos aqui. Nós tivemos que mudar o culto de ontem, quinta-feira, para hoje, sexta, mas Deus sabe todas as coisas. E nós glorificamos o nome do Senhor, amém? Vamos aquietar nosso coração, vamos abaixar nossa cabeça, vamos falar com o Senhor, para ver o que a gente possa estar com o coração aberto para o que Ele tem para nós nesse último dia, último da semana, nessa sexta-feira, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui em Tua presença. Estamos aqui, Pai, com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz. Deus, eis-nos aqui como igreja, eis-nos aqui como Teus filhos. Eis-nos aqui, Pai, para ouvirmos a Tua voz. Para ouvirmos, Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia, nessa sexta, nessa noite, Pai. Nesse culto, Senhor, que o Senhor venha estar presente. Seja bem-vindo entre nós, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo entre nós, Senhor. Nós nos esvaziamos, Senhor, de nós mesmos, para nos encher, Senhor, do Teu Espírito. Para que o Senhor venha reinar entre nós. Reine entre nós esse momento. Reine entre nós, Senhor, durante este culto. E que a Tua presença seja real. Não só aqui, Senhor, presencialmente, mas para todos aqueles que estão, Senhor, conectados a este culto, Pai. Em nome de Jesus. Visita cada casa, visita cada lar, visita cada família, visita cada pessoa, Pai, que esteja te ouvindo, não importa em que lugar ela esteja, mas visita, Senhor, cada pessoa nesse momento, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa sexta-feira, qual é a mensagem do Espírito Santo de Deus para cada um de nós e que a gente possa verdadeiramente estar com o coração aberto para o que Ele tem para nós, amém? Nós estávamos aqui agora há pouco conversando que há exatamente um ano atrás tudo ao nosso redor começou a fechar. Exatamente há um ano atrás a nossa vida mudou. O vírus se instalou no nosso país, ele se alastrou, já tinha acontecido isso em outros países já estavam vivendo esse momento, mas por volta de um ano atrás, o nosso país começou a sofrer as consequências dessa pandemia, desse vírus, desse vilão invisível a olho nu, mas tão letal e tão forte. Isso me faz pensar, a guerra espiritual é invisível a olho nu? Nós só podemos ver com os olhos espirituais? Esse vírus a gente só pode ver através de uma câmera de aumento muito grande, através de lentes de aumento. Aí a gente consegue enxergar esse inimigo, esse vilão. E na nossa vida espiritual, é só através, e essa guerra espiritual, o inimigo das nossas almas, nós só conseguimos enxergar ele, as artimanhas dele, através dos nossos olhos espirituais. Então, que a gente possa, para começar, antes de tudo que vai ser falado aqui, pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar o nosso inimigo, para que a gente possa enxergar contra quem a gente está lutando, contra o que e quem a gente está guerreando, para que a gente possa ter essa sensibilidade. Esse vírus a gente infelizmente só consegue perceber ele depois que a gente já está contaminado, depois que as pessoas já estão contaminadas, sofrendo com os sintomas. E aí a pessoa fala, nossa, eu fui contaminado, faz o exame dá positivo ou negativo. E só que no mundo espiritual, quando a gente se dobra perante o Senhor e a gente fala, Pai, abra os meus olhos para que eu veja, Deus permite que a gente enxergue antes de ser contaminado. Então, não espere ser contaminado. Não espere ser contaminado pelo inimigo da nossa alma. Não espere que esse vilão invisível aos olhos nus
te pegue de surpresa. Peça para que o Espírito Santo de Deus nesse momento abra os teus olhos e te mostre toda a artimanha maligna, te mostre todo o plano traçado no inferno para te destruir. Peça para que Deus abra os teus olhos. Pode ser sim que você não vai gostar no primeiro momento do que você vai enxergar, porque quando os nossos olhos espirituais eles são abertos, a gente não gosta do que a gente vê. A nossa filha mais nova que o diga, né, princesa? Toda vez ela fala: mãe, por que a gente tem que enxergar essas coisas? E aí a gente conversa e explica pra ela: filha, você tem que entender que Deus mostra pra você o mundo espiritual. E com isso você não é enganada. A gente pode até não gostar de ver os demônios que estão ao nosso derredor tentando nos tragar, mas quando a gente consegue enxergar, a gente deixa de ser enganado. Deus mostra, tá ali, ó. Ele tá ali tentando te destruir. Ele tá ali tentando acabar com você. Ele tá ali tentando te tragar. Então, por mais que a gente não goste de enxergar, a gente deixa de ser enganado. Então peça para que o Espírito Santo de Deus nesse momento abra os teus olhos, para que você veja. Você não precisa de um microscópio, você não precisa ser contaminado para você poder descobrir. Deus te mostra, basta você pedir. Basta você pedir. Basta você pedir. Quando a gente olha para essa pandemia, para esse vírus, e a gente começa a linkar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, a gente consegue enxergar tanta coisa. A gente consegue entender tanta coisa, não é verdade? E voltando ao que eu estava falando, porque isso foi o Espírito Santo de Deus que me deu agora, e vamos voltar lá ao que eu estava falando de como o nosso país ficou de um ano para cá. De repente, estávamos em meados de março do ano passado, de 2020. E aí a gente começa a receber as notícias de que o vírus já tinha se espalhado e já estava numa proporção tão grande, onde as escolas teriam que começar a ser fechadas. Onde no começo era para ir apenas os alunos que tivessem necessidade, que os pais não tivessem com quem deixar, empresas fechando, pessoas trabalhando em casa, igrejas fechando, comércio da rua fechado, shoppings, lojas, restaurantes, tudo fechado. Quando a gente saía na rua, perto do dia 20, eu me lembro, eu e o apóstolo, a gente foi sair para resolver o nosso aluguel naquele dia. Acho que era dia 19 ou dia 20 de março. E a gente começou a olhar ao nosso redor. Era uma sexta-feira. Acho que era uma sexta. A gente estava ali na rua 12 de outubro, na Lapa. Quem conhece aquela região ali, na Zona Oeste, sabe que aquela rua é um formigueiro. Principalmente na sexta, acho que era uma sexta-feira. Principalmente de sexta-feira, que é quando tá mais cheio. Sexta e sábado são dias que aquela rua tá bem cheia. Segunda também é cheio, mas nos finais de semana é um pouco mais. E dia 20, dia de pagamento. E quando a gente chegou ali, aquele lugar tava um deserto. A quarentena tinha começado há pouco tempo. Tudo tinha fechado. E nós precisávamos ir até o caixa eletrônico, então a gente se deslocou até lá. E a gente olhou aquilo, a gente falou: nossa, isso tá parecendo uma cidade abandonada. Parece um domingo e não uma sexta-feira, dia de pagamento. Tudo deserto, tudo vazio. Quase não tinha ninguém na rua. E as pessoas que estavam na rua, dava pra ver no olhar delas o olhar de desespero, de angústia, de incerteza. O desespero tinha tomado a população. A falta de esperança, a incerteza, o não saber do dia de amanhã. Quando a gente olhava no olhar das pessoas, era aquele medo e aquilo: como será o meu amanhã? Será que nós estaremos vivos ou não? Será que eu tô aqui, eu me contaminei por estar na rua? Como é que tá isso? E eu me lembro que eu não gostava de ficar encostando em muita coisa. Ainda falava: tira a mão daí, evitando tocar
colocar o máximo possível. Era tudo muito novo. E aquela incerteza no olhar das pessoas, aquele medo. E a gente falou, nossa, isso aqui tá parecendo uma cidade fantasma. Sabemos que não existem fantasmas, mas aquele era bem típico daquela imagem de filme. Era típico da imagem de filme de uma cidade devastada. E passou um tempo, os números de infectados foram diminuindo, começou a vir a flexibilização da quarentena, as igrejas voltaram a abrir, o comércio voltou a abrir, os restaurantes, os shoppings, esse começo de ano as escolas. E aí a gente se depara novamente no mês de março, um ano depois. E o que é que a gente está vivendo exatamente hoje? Mesmo depois de números terem diminuído, mesmo depois de ter chegado a vacina, são vacinas e mais vacinas que surgiram, a população idosa começando a ser vacinada no nosso país. Só que aí, o que é que a gente tem vivido hoje? Mutações do vírus. A luz no fim do túnel parece que sumiu, ou era o trem atropelando a gente, como a gente brincava. A gente aqui em casa sempre brincou que... eu vejo uma luz no fim do túnel, é o trem, sai da frente. E parece que é isso que a gente está vivendo. Parece que é isso que a gente está vivendo. Que a luz no fim do túnel é o trem. Então sai correndo, porque senão o trem passa por cima de você. Quando a gente olha o que a gente está vivendo hoje, mais uma vez, a quarentena restrita. Mais uma vez, a nossa cidade, o nosso estado decretando tudo fechado novamente. Essa semana você sai na rua, tem muita coisa fechada, tá quase tudo fechado. A partir de semana que vem, as igrejas também já não podem abrir, as escolas não podem mais abrir, nada mais pode abrir, os mercados já estão ficando cheios. A gente estava até vendo agora o pessoal falando, o papel higiênico acabando. Como nesse período as pessoas compram papel higiênico, a gente não entende isso porque até hoje, e ano passado, o apóstolo ia, quando a gente ia no mercado, a gente olhava as pessoas com a sacola, a gente falava por que as pessoas compram tanto papel higiênico? E aí a gente, olhando agora de novo, o rapaz até na televisão falando por que é que as pessoas compram tanto papel higiênico nessa época. E quando a gente olha os mercados cheios de novo, as pessoas apavoradas de novo, mais uma vez, nós estamos revivendo o que parecia estar melhorando. Parecia que tudo ia voltar ao normal. Parecia que a gente ia conseguir continuar. E aí, de repente, tudo começa a regredir. Tudo começa a regredir. E aí, mais uma vez, vem aquela interrogação, e agora o que a gente faz, para onde a gente vai, o que fazer, o que não fazer? E aí eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração, ele falou, sabe qual é o problema? É que as pessoas estão fazendo uma pergunta. As pessoas estão dizendo, será que Deus perdeu o controle? O Espírito Santo de Deus, ele ministrou isso no meu coração. De que existem pessoas que estão dizendo que parece que Deus perdeu o controle. E as pessoas começam a questionar por que isso, por que aquilo, por que a gente está vivendo isso. Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo? Por que é que Deus permite que a gente viva tudo isso? E aí eu quero convidar vocês para abrirem a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, dos versículos 8 a 11. Diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos
são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E aí, Deus perdeu o controle? Deus perdeu o controle? Será que ele perdeu? Quando a gente olha isso, quando a gente olha esse texto, quando a gente se depara com esse texto, a gente fala, e aí, será que Deus perdeu o controle? Deus jamais perde o controle. Sabe qual é a questão? É que a gente não entende. A gente começa a se animar com as coisas que começam a voltar ao normal. E aí quando começa a regredir, a gente fala, e agora? Só que a gente não entende, a gente não lembra, a gente não pensa que os planos de Deus não são os nossos. Que os caminhos dele não são os nossos. Que os planos deles não são os nossos. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os caminhos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. É isso que a gente precisa entender. E como é que a gente vai entender isso nessa pandemia? É nessa pandemia, com tudo regredindo, com tudo parecendo que não tem fim. É aí sim que a gente tem que aprender a viver no sobrenatural. Deus está chamando a igreja dele para viver no sobrenatural. Sai do natural. O Espírito Santo está gritando dentro de mim, sai do natural. A igreja está muito mole. Nós estávamos conversando semana passada com um casal de pastores. E aí a gente conversando sobre a pandemia e ele falou, o problema é que a igreja é muito mole. E eu falei, o problema é que eu tenho visto. Já tem um ano que eu tenho visto um monte de desculpa de bebê chorão dentro da igreja. A igreja está cheia de bebê chorão. A igreja está cheia de mimimi. Ah, se Deus não fizer assim do jeito que eu quero, eu não vou. Os púlpitos têm empregado. Vem aqui porque aqui tua vida resolve. Vem aqui porque aqui tem solução. Vem aqui porque só aqui vai, só aqui isso, só aqui aquilo. E agora tá tudo fechado de novo. Não é na igreja A, B, C ou D. A questão é o Pai. A questão não é pastor, a questão não é apóstolo, a questão não é placa. A questão é o Espírito Santo. A questão é aquele que se entregou por nós, é Jesus. Tá tudo regredindo no mundo, mas e a tua vida espiritual não pode regredir. Será que você já parou para pensar o que é que Deus quer da igreja nesse tempo? O que é que Deus quer da igreja nesse tempo? O que é que Deus quer do povo dele? Antes de começar a pregar, eu fui procurar a referência de um versículo e o apóstolo, ele virou para mim e falou, credo, esse versículo. Eu falei, é esse versículo. E eu convido vocês a abrir comigo. E ele falou, que horror. Eu falei, que horror mesmo. Eu estava procurando a referência. Abra comigo em Provérbios 24. 24, versículo 10. A minha versão está de um jeito, mas eu gosto de uma outra versão que é mais forte do que a minha. Abra comigo, Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10.
diz o seguinte, espera aí, deixa eu pegar uma outra versão e pedir para o Pedro ler para mim. Lê nessa versão para mim, por favor. Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Lê nessa versão para mim, por favor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Lê de novo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A Bíblia que está falando. Não é hora de ser frouxo. Não é hora de vacilar. Não é hora de ser mole. É hora de vestir a camisa do exército do Senhor e ir para cima. Amém. A gente está vivendo um período onde pessoas estão descendo à sepultura. Quando a gente liga a televisão, dá desespero. Os noticiários dão desespero. A gente estava vendo ontem, em meia hora, 8 sepultamentos no mesmo cemitério. Tinha até trator para ajudar. Em meia hora, 8 sepultamentos. E sabe qual é o problema? O maior problema de todos não é a pandemia, não são as falências, porque tem muita gente falindo, não é o pessoal perdendo dinheiro, não é nem a fome que chega com tudo isso. Não é o dólar indo lá para cima, o mercado financeiro oscilando, o arroz chegando a mais de 20 reais, um óleo de cozinha 10 reais quase. O nosso filho esses dias foi comprar um óleo, ele chegou em casa revoltado, ele falou: pai, mãe, eu paguei 9 reais em um óleo. Não é esse o problema, sabe qual é o problema? São as vidas que estão descendo à sepultura sem Cristo. Esse é o problema. Sabe? É tempo de recuar no mundo, sim. É tempo de recuar no mundo físico, sim. É tempo de recuar. É tempo de se resguardar. Mas é tempo de abrir a boca. É tempo de orar. É tempo de clamar. É tempo de falar de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que aqueles que se perderem e você não fez nada por eles, Deus vai cobrar conta de você. Ah, poxa, mas eu não fui ungido a isso, eu não fui ungido aquilo, eu não isso, eu não aquilo. Não interessa. Tá do teu lado. A responsabilidade é sua. A partir do momento que você falou, acabou, a responsabilidade não é mais sua. Mas se você não falar, Deus vai cobrar essa conta de você. Abram a boca. Abram a boca. Abram a boca. Não é hora de vacilar no dia da dificuldade. Porque quem vacila na dificuldade tem a força limitada. E Deus não quer um povo limitado. Deus quer um povo forte. Deus quer um povo que guerreia. Deus quer um povo que luta. Deus quer um povo que vai pra cima. Deus quer um povo que busca Ele como nunca antes. Sabe o que você vai fazer nesse tempo que você está em casa? Sabe o que você acha que Deus quer de você? Você já parou para pensar? Deus quer intimidade. Deus quer que você se fortaleça. Recua no mundo físico e avança no espiritual.
Não é porque a gente está recuando no físico que a gente tem que recuar no espiritual, não. Agora que tem que avançar. É hora de ir para cima. É hora de ir para frente. É hora de avançar. É hora de você pegar o que você tem na tua mão e falar de Cristo. Se preciso for, vai pra rua sim. Ah, é a pandemia. Eu sei. Mas se quando você precisar sair, você abrir a sua boca para dar uma palavra de vida e falar: Jesus ama você, Ele morreu por você, você já fez a tua parte. Você já fez a tua parte. Se você pegar as suas redes sociais e começar a usá-las para falar que Jesus morreu, você está fazendo a sua parte. E deixa eu falar mais uma coisa. A gente está chegando na época da Páscoa. Daqui menos de um mês é celebrado a Páscoa. E o que é que você vai postar nas suas redes sociais? Coelhinho da Páscoa? Que traz ovinho de chocolate? Comer chocolate não é pecado. Pregar o coelhinho é. Você pode comer quanto chocolate você quiser, contanto que você não acabe com a sua saúde com isso. A gente está vendendo. Inclusive, nós estamos vendendo ovos de chocolate. Faz um jabá aí. Né? Isso não é pecado. O pecado é você não pegar essa época e aproveitar para falar: sabe o que é a Páscoa? É o meu Salvador que se entregou por mim e por você. Isso é Páscoa. Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Páscoa é sacrifício do Cordeiro. Isso sim é Páscoa. Páscoa é cordeiro, Páscoa não é coelho. Você quer postar um bichinho fofinho na Páscoa? Posta um cordeirinho. Demite o coelho. Contrata o cordeiro. Vamos demitir o coelho. Vamos contratar o cordeiro. O Cordeiro de Deus que se entregou por mim e por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aproveita a pandemia para pregar. Aproveita a Páscoa para pregar. Vai presentear alguém com chocolate. Fala de Jesus. Fala do Cordeiro. Entrega o chocolate, mas fala da cruz. Não deixa de falar da cruz. Nós vamos sim fazer o evangelismo na Páscoa. Não sabemos como vai estar a nossa cidade, o nosso estado. Nem que a gente saia camuflado distribuindo, mas a gente precisa entregar o amor de Deus. Nós estamos preparando chocolates em forma de coração, com a mensagem da cruz. Para que em meio a essa pandemia, as pessoas sintam e recebam o amor. Nem que a gente faça um drive igual o pessoal faz na época da pandemia. Um drive onde os carros vão passando e pegando. A gente está vendo qual estratégia a gente vai usar. Porque dentro da pandemia existem estratégias sim de você distribuir o amor de Cristo. Nós costumamos cantar aqui canções, adorações que falam que o nome de Jesus é o nome mais doce. Nome mais doce não há. O teu nome é doce como mel. Então vamos distribuir o doce sim. Mas vamos distribuir o doce com motivo. Aleluia. Com a razão. Não vamos deixar a população continuar adoecendo espiritualmente também. Já não basta a doença física. Já não basta esse vírus que a gente só descobre depois de contaminado. A nossa guerra é contra um vírus espiritual. E contra esse existem armas poderosas. O antídoto foi conquistado na cruz. E nós estamos chegando na época de celebrar a cruz, a salvação, a morte e a ressurreição. É tempo de pregar
cruz. Nós estávamos conversando com algumas pessoas no domingo e essa pessoa chegou para mim e falou: sabe aquela frase que todo mundo usa? Se a gente parar para pensar nessa frase, a gente não falaria mais ela. A frase diz... como é que é? Viva e, se necessário, pregue com a sua vida e, se necessário for, abra a boca. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. E aí a gente olha e fala: nossa, que lindo. Só que quando a gente para analisar, se a gente pregar só com a nossa atitude, como é que a gente vai estar vivendo uma vida? Óbvio que Jesus nos pede santidade, ninguém está pregando contra isso. Agora, ninguém está pregando aqui boa ação. Seja bonzinho, prega uma vida boazinha e, se preciso for, abra a boca. Sendo que a Bíblia nos manda pregar as boas novas. A nossa vida não prega boa nova, a nossa boca prega boa nova. A nossa vida, por mais que a gente viva o que Cristo nos ensina, a gente precisa falar que Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Com a vida não dá para pregar isso. Você vive o que Ele ensinou, mas você só pode mostrar o que Ele fez abrindo a boca. O seu testemunho, né? O nosso testemunho diz tudo. Só que a nossa boca testifica do que Cristo fez. A gente precisa falar. A gente precisa quebrar paradigmas. A gente precisa entender que isso não é religiosidade. A gente precisa entender que a gente foi convocado a fazer isso a partir do momento que a gente aceitou Jesus. Entenda, você abriu seu coração, o carpinteiro bateu, você abriu, já era, está contratado. O nosso apóstolo pregou aqui, Jesus está contratando. Você está contratado para abrir a tua boca. Não deixa a pandemia te paralisar. Não deixa a regressão da pandemia te paralisar. Avança. É hora de avançar. É hora de avançar. Não permita que nada paralise você. Deixa o fogo do Espírito Santo queimar teu coração. Busca Deus como você nunca buscou antes. Se renda a Ele como nunca antes. Pregue como nunca antes. Fale dele como você nunca fez antes. Se você já fez, faça mais. Porque não é brincadeira o que a gente está vivendo. E eu sinto informar, isso é só o começo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Domingo, a gente fez o evangelismo, estava chovendo, estava frio, mas nós fomos até as ruas, no segundo dia da fase vermelha, e a gente começou a caminhar, e quem a gente encontrava no caminho? As mulheres, nós presenteávamos com uma flor e com uma mensagem de amor e de vida. É isso que Deus quer de nós. Ele quer uma igreja que pregue. Ele quer uma igreja que pregue. Ele quer uma igreja que não recua. Aleluia. Não interessa se a gente não pode se reunir fisicamente como igreja. Não é tempo de recuar. É tempo de formar guerreiro. Ou vocês acham que soldado é formado num momento que tá tudo uma delícia, como é o culto? Gente, é tão gostoso a igreja reunida. É tão gostosa a unção. É tão gostoso quando o fogo do Espírito Santo desce. Isso é maravilhoso. Só que um soldado não é formado assim. O soldado é formado no fogo. E nós estamos vivendo o fogo da aflição nessa pandemia. De um jeito ou de outro, todo mundo está passando pelas consequências disso. E de um jeito ou de outro, vivendo a consequência e o fogo dessa aflição. E é aí que Deus vai ver se você está refletindo o rosto dele ou não.
não é para vacilar no dia da dificuldade, porque senão a nossa força vai ser limitada. Como diz a outra versão, não será frouxo no dia da angústia, senão a sua força vai ser pequena. Para nós suportarmos o que está por vir, a gente precisa ser uma igreja forte. Deus está recrutando pessoas fortes para o que está por vir. Ontem foram comemorados 465, amor? Ou 64? Por aí, né? Eu não lembro. Eu não vou falar o número certo porque eu não lembro. Mas a missão Portas Abertas. Quem quiser seguir nas redes sociais é Portas Abertas Brasil, se eu não me engano, tá assim no Instagram. Eles fizeram uma postagem ontem dos 460 e poucos anos do primeiro culto protestante no Brasil. O Brasil tem mais de 500 anos. Só que o primeiro culto protestante demorou anos para acontecer. E com esse casal de pastores que nós estávamos conversando no sábado, ele falou, sabe qual é o problema? É que quando os portugueses chegaram no Brasil, o Brasil estava cheio de quê? De índios. E os índios mexem com muita feitiçaria. Aí juntou a feitiçaria dos índios, chegou a idolatria dos portugueses e trouxeram junto a feitiçaria dos africanos. Olha o que deu. Porém, para honra e para glória do nosso Senhor, há 460 e poucos anos atrás. 450. 450? Nossa, ainda são, é menos ainda, 450 anos atrás. Há 450 anos atrás. Desculpa, 461. 461? Há 461 anos aconteceu o primeiro culto protestante na nossa nação. Aconteceu no Rio de Janeiro. Quando os portugueses chegaram aqui, infelizmente, quem reinava era Satanás. Os portugueses trouxeram a idolatria, que juntamente trouxeram o jugo da escravidão da África, junto com toda a feitiçaria da África. Só que também chegaram aqui pessoas que trouxeram a mensagem da cruz. Aleluia. E se hoje eu e você temos acesso a esse livro, é porque pessoas pagaram o preço de trazer essa mensagem até o nosso país. Se hoje eu e você podemos pegar esse livro e sair com ele na mão, livremente, é porque pessoas pagaram o preço de trazer esse livro até o nosso país. Traduziram para a nossa língua. Trabalharam para que eu e você tivéssemos acesso à verdade. Hoje, índios se converteram. Africanos se converteram. Aleluia. Portugueses se converteram. E nós brasileiros, que somos a mistura disso tudo, conhecemos a Cristo. Aleluia. Você pode glorificar a Deus comigo? Glória a Deus. Aleluia. Se a gente tem liberdade de ir e vir, de falar, de pregar, é porque pessoas trabalharam para isso. E existem milhões e milhões. Rafaela, vê nesse mesmo post para mim. Quantos milhões de cristãos existem perseguidos? Nesse mesmo post está falando. Gente, são milhões de cristãos pelo mundo que não podem pegar esse livro na mão, chegar na frente de uma câmera e de pessoas como eu estou fazendo e falar do amor de Jesus. Existem tantos cristãos no meio dessa pandemia que não podem gritar que Jesus morreu e ressuscitou.
pessoas que estão morrendo nessa pandemia mundo afora, em países que é proibido falar do amor de Cristo. E o que é que a gente pode fazer? Orar. Ah, eu sou tão limitada, pastora, eu não posso sair da minha casa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Meu filho e minha filha, ajoelha e ora. Ora. Ora pelos países que não podem falar de Jesus. Ora pelos cristãos perseguidos. Para que Deus coloque a oportunidade deles falarem. Mesmo correndo risco, eles falam. Existem missionários por aí, colocando a vida deles em risco todo dia. E a gente vive num país livre. A gente vive num país que está regredindo sim na pandemia, mas que espiritualmente a gente pode avançar. Que espiritualmente a gente pode ir além. Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu. Se está desse jeito, é porque Deus permitiu. A Bíblia já falava disso. Eu não me recordo a referência, perdão. Eu não sou muito boa de referência. Mas a Bíblia fala de epidemias, disso, daquilo outro. Isso tudo que a gente está vivendo está na Bíblia. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se a gente vacilar no dia da dificuldade, a nossa força vai ser limitada. Deus não quer uma igreja limitada. Deus quer uma igreja forte. Levante-se. Recomponha-se. Bate, chacoalha a poeira. Vista sua farda do exército do Senhor. Coloca o teu coturno. Pega a tua arma. Se revista. E vamos embora para a luta. Ou a gente vai deixar as pessoas continuarem descendo a sepultura por causa desse vírus, sem nem saber quem é Jesus. Sem saber que Jesus se entregou. A gente não pode, como igreja, recuar. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar. O mundo está recuando. Os cristãos têm que avançar. É hora de avançar. Chega de ficar parado, chorando, se lamentando. Não é tempo de chorar. É tempo de avançar. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar. É tempo de guerrear. É tempo de lutar. É tempo de declarar quem Jesus é. É tempo de você se trancar no teu quarto e buscar Deus como nunca antes. Sabe onde é que você vai conseguir força para passar por tudo isso e ainda falar de Jesus? É no secreto do teu quarto. A igreja está fechando de novo, amém. Vai pro teu quarto. A igreja vai ficar 15 dias no mínimo sem se reunir. Glória a Deus, vai pro teu quarto. Olha quanta tecnologia tem hoje em dia para a gente estar reunido, conectado virtualmente. Mas não dependa só disso. Não dependa só da igreja física. Não dependa só do culto online. Busque a Deus no secreto. Busque a Deus na intimidade, no canto, você e Ele. Vai pro teu quarto de guerra. É hora de guerrear. Vai pro teu quarto de guerra. Porque se a igreja se reunir verdadeiramente pelo mesmo propósito, a nossa nação muda.
Se verdadeiramente a igreja se fortalecer no dia da angústia e não for frouxa, se a igreja não for frouxa e se fortalecer, a gente vai sair diferente disso tudo. E a gente vai avançar como nunca antes. Deus está dizendo que parece que a gente está recuando, mas é tempo de avançar. E que se a igreja ouvir a voz dele, se a igreja ouvir o que ele está falando, quando tudo isso passar, a igreja vai estar tão forte que ninguém vai parar a igreja. É hora da igreja se fortalecer. É hora de enfrentar. É hora de buscar como nunca. É hora de buscar como nunca. Como nunca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra a porta do teu coração. Se você ainda não abriu para que Jesus more, abra o teu coração. Veja o amor dele por você. Quanto foi difícil para ele se entregar por amor. Não foi fácil para Jesus se entregar por amor por mim e por você. No sacrifício naquela cruz. Mas não deixe de abrir seu coração para ele. Se você já abriu o coração para ele, eu te convido de novo a abrir seu coração. Mas dessa vez para você deixar ele trabalhar. Ouça a voz de Jesus batendo na porta do teu coração, te chamando para um momento de intimidade. Ouça a voz de Jesus batendo na porta do seu coração. Ouça o som do carpinteiro batendo a porta, te convidando para guerrear junto com ele e por ele. Ouça o som de Jesus te convidando para se fortalecer na presença do Senhor. Ouça ele te convidando para o quarto de guerra, para o momento de intimidade com ele como nunca. Não saia dessa pandemia da mesma maneira que você entrou. Não saia mais fraco. Não. Abra o teu coração. Abra o teu coração e deixa Jesus entrar. Deixa ele colocar tudo no lugar. Deixa ele organizar. Deixa ele limpar. Deixa ele tirar o medo. Deixa ele tirar o medo. Inclusive o medo do vírus. Deixa ele tirar esse medo de você. Porque como Paulo disse, eu não estou dizendo que tirar o medo te deixa invencível. Até porque Paulo diz, viver é Cristo. Não, viver é lucro, morrer é Cristo. Os dias que nós vivemos nessa terra é lucro, morrer é Cristo. Ou é ao contrário? Eu não lembro. Sabe? Independente se a gente viver ou morrer, o importante, viver é Cristo, morrer é lucro, é isso. A gente tem que viver por Cristo e morrer é lucro, porque quando a gente morre a gente vê Deus face a face. Viva por Cristo. Abra a porta do teu coração e viva por Ele e para Ele. Viva por Ele e para Ele. Não tenha medo. Não tenha medo. Não seja frouxo no dia da angústia. Se fortaleça. Busque a força nele. Busque essa força nele. Busque a Ele como nunca antes. Busca Ele como nunca antes. Busca, 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 busca. Se enche do Espírito Santo. Se revista de toda a armadura.
vamos embora enfrentar. Vamos enfrentar o que vem pela frente. Vamos enfrentar a restrição, vamos enfrentar a pandemia. Vamos enfrentar tudo isso. Mas com um propósito, que é Cristo. Com um único propósito, que é Cristo. Então ouça o som. Ouça o som do carpinteiro bater na tua porta. Ouça esse som. Vamos cantar esse louvor?
casa esteja arrumada, pronta, para nós não sermos moles, não vacilarmos, não sermos frouxos no dia da angústia. Arrume e coloca tudo no lugar, Senhor Jesus. Nós abrimos a nossa casa para Ti. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração para Ti. Nós abrimos a nossa vida para Ti. Para que o Senhor arrume tudo, coloque tudo no devido lugar. Para que a gente possa honrar, glorificar o Teu nome. Para que a gente possa pregar o Evangelho. Para que a gente possa pregar a mensagem da cruz. Para que a gente possa cumprir o ID. Para que nós possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos enviados a essa terra. Nós viemos por um propósito. Então coloca tudo no lugar para que a gente cumpra esse propósito. Fortaleça-nos. Capacita-nos, Senhor. Capacita a Tua igreja. Fortalece a Tua igreja como nunca antes. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a avançar. Mesmo em meio à pandemia. Mesmo em meio à regressão do nosso estado, da nossa cidade. Ajuda a Tua igreja a avançar, Pai. A Tua igreja não pode regredir, a Tua igreja não pode recuar. A Tua igreja, ela foi chamada para avançar. Nós fomos chamados para avançar, 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 avançar. Então ajuda-nos, Senhor, a avançar para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, 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 amém e amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Não permita que a pandemia, não permita que a quarentena, não permita que o medo, não permita que o vírus, não permita que nada faça você regredir. Hoje é o dia que Deus está te convidando para avançar. Avance espiritualmente como nunca antes. Abra o teu coração como nunca antes. Permita que Deus coloque tudo no lugar, para que você cumpra o propósito dele na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça, a paz, as misericórdias, o renovo, a força, a ousadia do Senhor esteja com cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.